No 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. É com essas palavras que o profeta Zacarias inicia o livro que leva o seu nome. Ele é frequentemente citado como um livro com ênfase em revelações messiânicas. Isto pode ser visto em seu uso frequente por autores do Novo Testamento, que parecem encontrar muita inspiração para suas próprias mensagens a partir deste livro sobre o estabelecimento do reino vindouro de Jesus Cristo. Sobre Zacarias, o profeta, embora ele tenha nascido na Babilônia, Zacarias serviu como profeta e sacerdote para seu povo depois que ele foi libertado do cativeiro, como lemos em Neemias capítulo 12, versículos 1 e 16. Seu nome significa Jeová se lembra. O profeta Zacarias foi um contemporâneo de Ageu, o profeta, Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote. Isso pode ser visto em Esdras capítulo 5, versículos de 1 a 2 e Zacarias capítulo 3, versículo 1. A queda de Jerusalém, em 586 a.C., marcou a derrota de Judá para o exército de Nabucodonosor. A maioria dos cidadãos foi deportada para a Babilônia, onde viveria 70 longos anos antes de poder voltar à sua terra natal durante o que é chamado o Tempo dos Gentios. Jesus se referiu a estes eventos quando falou de si mesmo, logo após seu retorno, durante o qual todas as coisas finalmente serão restauradas. O retorno dos judeus a Jerusalém. Em 539 a.C., o Império Babilônico caiu para o rei persa Ciro II, o Grande. Ele permitiu que os judeus que estavam presos fossem soltos e voltassem para casa com apenas uma parte do povo. O rei determinou que Zorobabel fosse o líder deles e 50 mil exilados judeus voltaram com Zorobabel da Babilônia. Juntos, eles iniciaram a reconstrução do templo, como lemos em Esdras capítulo 1, versículos de 2 a 4. Mas, por causa da perseguição, houve uma interrupção nas obras. Passariam 16 anos até que outro rei surgisse e ordenasse o reinício das obras de acordo com os planos de Deus para Israel. O segundo momento da reconstrução foi marcado pelo início do ministério de Zacarias, encorajando as pessoas a se renovarem espiritualmente enquanto revelava como o Senhor queria que seu povo se comportasse. Em 515 a.C., o povo terminou a construção deste templo com o incentivo de Deus através do profeta Zacarias. A tabela de resumo a seguir mostra as datas significativas tanto em Ageu quanto em Zacarias. O primeiro evento acontece após Esdras ter terminado de registrar sua história, que foi escrita por volta de 500 a.C., durante o que conhecemos como o período pós-exílico. Essas são as datas dos principais eventos nos tempos de Ageu e Zacarias. Em 29 de agosto de 520 a.C., nós temos o primeiro sermão do profeta Ageu. Em 21 de setembro de 520 a.C., nós temos a construção do templo. A reconstrução do templo é reiniciada. Em 17 de outubro de 520 a.C., nós temos o segundo sermão de Ageu. Entre outubro e novembro de 520 a.C., nós temos o início do ministério do profeta Zacarias. Em 18 de dezembro de 520 a.C., nós temos o terceiro e quarto sermões de Ageu, o profeta. Em 15 de fevereiro de 519 a.C., nós vemos as 8 visões de Zacarias. Em 7 de dezembro de 518 a.C., ele recebe a delegação de judeus vinda da Babilônia. Em 12 de março de 515 a.C., nós vemos a dedicação do templo.
Com relação à unidade do livro de Zacarias, tem havido muito debate com relação à data para os capítulos de 9 a 14, que alguns estudiosos atribuem a um escritor como o profeta Jeremias. Mas a maioria das tradições críticas argumentam que foram escritos muito depois, por volta do 3º século a.C. Os argumentos contra esta conclusão baseiam-se fortemente nas diferenças de estilo entre as partes do livro. Contudo, os estudiosos conservadores demonstraram que todas as partes foram escritas por um único profeta, sendo este Zacarias. As diferenças de estilo entre os capítulos de 9 a 14 são explicadas por seu assunto, que não é tão polido ou refinado como de períodos anteriores. Mesmo que possa haver uma data tardia para explicar a referência que é feita à Grécia no versículo 13, isso não significa que seria impossível que a profecia aconteça em um momento anterior ao que se pensava. O próprio conteúdo fornece informações suficientes sobre o motivo dessas mudanças ocorrerem para não precisarmos de explicações adicionais fora do que foi escrito. Ao ler o livro, você consegue entender uma transição que ele está falando ali em dois momentos diferentes. O livro de Zacarias é marcado por histórias com muita linguagem figurativa. Podemos ver individualidade criativa tanto em ideias provocadoras de pensamento, quanto em habilidades expressivas, graças ao processo da inspiração dada pelo Espírito Santo. O livro de Zacarias é uma combinação de gêneros, incluindo exortação, profecia e apocalíptico. A sessão de abertura consiste em 8 sonhos que Zacarias teve enquanto dormia. Estas visões são descrições figurativas do que acontecerá no futuro, quando Jesus voltar. Os capítulos de 9 a 14 contêm 2 visões, onde cada uma traz promessa de restauração para Israel. O livro inteiro contém 14 capítulos e a leitura deles, com entendimento, é extremamente proveitosa. E então, o que achou? Essa é apenas a introdução ao livro do profeta Zacarias. Todos os capítulos estão comentados, a playlist completa, eu vou deixar o link na descrição aqui desse estudo, mas tanto no jesuseabiblia.com como aqui no nosso canal você pode assistir ao comentário de cada um dos capítulos desse livro. Aqui nos comentários você pode me dizer o que mais lhe chama a atenção nesse livro, nessa introdução, e quais são as suas maiores dúvidas, e nós vamos interagir com você. Você também pode fazer o seu pedido de oração, nós vamos orar com você e por você. Eu espero sinceramente que o estudo do livro do profeta Zacarias seja bênção na sua vida. É um livro que não é tão simples de se entender, mas eu tenho certeza que com os comentários que eu fiz aqui vão lhe ajudar de alguma forma. Eu espero que você possa ser muito edificado e edificada, e que o bondoso Deus abençoe sua vida. Não esqueça de deixar o seu like, tá? Com ele você nos ajuda a alcançar mais pessoas com essa mensagem. Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Isso vai fazer com que você receba avisos sobre todas as nossas novas publicações, sobre os nossos estudos. E eu oro para que o Senhor abençoe continuamente a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima.